Resolução da questão 2.2 da página 44 do livro de eletromagnetismo David Griffith. Então nós temos a seguinte configuração de cargas. Tem uma carga à esquerda positiva, igualmente outra carga na direita positiva. Nosso objetivo é determinar o campo aqui num ponto P a uma distância Z da origem. Aqui nós temos os vetores que definem as duas cargas. A distância entre a origem e a carga é definida como vetor R1, linha da carga ao ponto P, R1, e para a carga da esquerda, a distância da carga até a origem é o R2 linhas, e da origem ao ponto é o R2. Vamos primeiramente calcular o campo criado pela carga da direita, aqui no ponto P, cujos vetores R1 é ZK, R' D sobre 2 na direção I chapéu. Direção I chapéu é a direção aqui do eixo X, e a direção K chapéu é a direção ao longo do eixo Z. O campo E1 é vetorialmente definido por essa expressão. Então nós vamos encontrar o R1 e substituir aqui o R1 linha, que já foi encontrado aqui na verdade, e aqui é só encontrar o módulo. O módulo de R1 menos R1 linha é igual a Z ao quadrado mais D sobre 2 elevado ao quadrado, tudo isso elevado a meio, ou seja, módulo de um vetor, raiz quadrada das componentes. Pega toda essa expressão, substitui aqui, e esses resultados substitui no denominador. Nós teremos a seguinte expressão: teremos o campo E1. Para encontrar o campo E2, é só calcular o seu módulo e observa a semelhança aqui com o R1 para a carga da direita. Então, para a esquerda, teremos essa expressão. Aqui nós temos o campo E2. Então, o campo E2 no ponto P e o campo E1 somados é que vai nos dar o campo resultante naquele ponto em questão. Então, pegamos o resultado do campo 1, colocamos aqui, somando com o campo 2, fazendo as devidas operações, ou seja, pegamos os termos em evidência aqui, Q sobre 4π ε0, e os denominadores também são idênticos. Colocando eles em evidência, fica aqui os termos entre colchetes. Aqui que nós observamos que a direção ao longo do eixo X elas se cancelam, pois são simétricas, restando apenas a componente ao longo da direção K chapéu. Com isso, nós temos o campo resultante ao longo do eixo Z, na direção aqui K chapéu. Então, somando Z com Z, 2Z, temos aqui fazendo a fatoração. Então, o campo no ponto P é dado por essa expressão. Então, a direção vertical, sentido para cima. E aqui a expressão para você encontrar o campo. Vamos ver o que acontece quando Z é muito maior do que a distância que separa as cargas. Aí pegamos o denominador do campo resultante, fazemos uma operação. Observe que se eu fazer Z vezes 1, Z vezes esse segundo termo, eu cancelo o Z e eu volto exatamente porque eu tinha antes. Então a gente conclui que todo esse colchete é na verdade Z elevado ao cubo com esse termo. Vamos pegar esse termo aqui que está entre colchetes e fazer uma expansão em série de Taylor. Esse termo aqui eu vou chamar ele de f de x e substituir aqui nessa série, considerando que x vai ser d ao quadrado sobre 4z ao quadrado. Então, f de x vai ser igual a 1 mais x elevado a menos 3 meios. Fazendo x igual a 0, então f de 0 igual a 1. Derivando a primeira vez a nossa função f de x, teremos esse termo. Fazendo x igual a 0, então a primeira derivada com x igual a 0, menos 3 meios. Fazendo a segunda derivada e fazendo x igual a 0, 15 sobre 4. E a nossa função f de x se torna esta série infinita.
Vamos pegar o resultado aqui de x e substituir d ao quadrado sobre 4z ao quadrado. E temos a função f de x expandida. E série infinita aqui. Essa série vai ser truncada nesse ponto. Todos esses termos vão ser desconsiderados, ficando assim que a nossa função f de x vai ser aproximadamente, e com isso nós vamos ter que o termo que eu tinha lá entre colchetes elevado a 3/2 vai ser aproximadamente igual a z elevado ao cubo, e o campo resultante, fazendo a operação aqui cancelando z com 1 cubo, vai ser aproximadamente esse termo. Então o campo resultante no ponto P tem direção vertical, sentido para cima. E aqui nós temos o campo resultante. Observe que somente dependência na direção K-chapéu. Agora, no mesmo problema 2.2, só que agora letra B, temos a seguinte situação. Eu vou trocar a carga da direita, que era anteriormente positiva, e agora ela vai ser negativa. E eu quero definir o campo aqui no ponto P. Observe que agora ele não vai estar mais ao longo do eixo Z. Ele vai estar aqui horizontalmente dirigido para a direita. O procedimento é idêntico. A única diferença é que agora no campo 1 vamos ter uma carga negativa. Então você coloca menos 1 e o campo da carga 1 se torna dessa maneira, com o sinal de menos. De maneira semelhante, o campo da carga 2. O campo resultante no ponto em questão é a soma vetorial do campo 1 com o campo 2. Fazendo a substituição dos campos E1 pelo campo E2 e somando, nós temos essas expressões. Pega esse sinal de menos, faz a multiplicação aqui em cima e chegaremos a esse resultado. Então, o campo resultante no ponto P da questão da letra B vai ter essa expressão. Aqui eu tenho d sobre 2, d sobre 2. Os k vão ser cancelados na expressão. Quando fazer aquela soma, os k se cancelam, sobra somente a direção I. Fazendo essa soma, nós temos o campo no ponto P. Agora nós temos a seguinte situação. O que acontece se Z for muito, mas muito maior que D? Essa expressão já foi feita, nós sabemos que vai dar Z ao cubo. Então o campo vai ser aproximadamente dado por essa expressão e também ao longo do eixo X. Então o campo vai ser positivo, direção horizontal, sentido para a direita, dado aqui na direção I chapéu. Então com isso nós concluímos a resolução da questão, ou mais precisamente o problema 2.2, letra A e letra B, da página 44 do livro de eletromagnetismo David Griffith.